A pandemia provocada pelo coronavírus, pelo Covid-19, tem afetado muito as relações jurídicas, e o direito empresarial não seria diferente. Tive a oportunidade de, junto com o professor Leandro Paraense, fazer uma live para tratar do assunto. Espero que gostem. Mas antes da live, não deixem de curtir o vídeo, seguir o nosso canal e deixar seu comentário aqui. É muito importante para a gente ouvir vocês. Beijo. Consigo? Vou tentar. Diga aí. Consegue, eu vou tentar. Não, quando eu começo a live, eu consigo. Como você começou a live, eu não sei se eu consigo, mas eu coloco aqui e já te digo se eu conseguir ou não fixar. Vou botar aqui. Cadê? Bote o tema. E vamos objetivar. Só uma coisa até que eu ia falar com você antes, mas aí vamos deixar para lá mesmo. Sobre o... Não me dá opção, não. Oi? Não me dá opção de fixar, não. Isso é você mesmo para fixar, porque a live é tua. Você que manda. Eu só obedeço. Deixa eu botar aqui, então. Novos... Mas onde é que aparece isso quando eu quero? Quando você publica, você escreve, aí você manda enviar. E quando envia, você clica em cima, aí aparece fixar. Entendeu? Entendi. Vamos ver. Eu nunca me vi fazendo live. Depois de Covid, eu já não me vejo não fazendo live. Pronto, agora você clica em cima. Tô clicando. Uma vez só. Você clica e solta. Não clica e segura. Clica e solta. Pronto. Pronto. Fixei. Pronto. Algumas tecnologias ainda me mordendo, fazem parte, não é verdade? Faz parte. E você vai aprendendo com o tempo. Agora mesmo estava tendo a reunião com a faculdade, o pessoal vai ter que usar o Microsoft Forms para fazer as provas. Bora lá aprender mais um. Né? Vai ser um período, me perdoe, de avaliações meio fingidas, né? Foi a recomendação do coordenador. Não faça aquela prova. Não, tô falando... Coloca não. A resposta. Esse é o problema. Inclusive, eles estavam reclamando, porque tinha a questão que, eu não achei, não passei direito, não sei onde. Reclamaram da questão. Não estava na lei do jeito que você colocou. Eu falei, meu povo... bora, né? Pois. Vamos lá. A gente estava com a medida provisória 931, né? Começa já dando algumas prorrogações para assembleias. Então, a gente já tem aí as assembleias ordinárias, que são das sociedades cujas se encerram entre 31 de dezembro de 2019 e 31 de março de 2020, deram prorrogação de 7 meses. Né? Isso, para a realização dela. Mas aí tem engraçado... Não, eu falo que essa assembleia, o pessoal que está aí, que está chegando, tá? O pessoal que está chegando aí, Bruna, essa assembleia do 931 é a assembleia ordinária que para aprovação de contas. Sim. Lá em dezembro, quando nós vê a parte tributária, a parte contábil mais da sociedade, a escrituração, em dezembro tem que fazer o balanço patrimonial, fechar as contas. E aí a Assembleia tem os primeiros 4 meses para aprovar. E essa Assembleia tem que acontecer obrigatoriamente no primeiro quadrimestre por causa da obrigação tributária secundária de declaração de impostos, né? Então tem que aprovação. E aí a MP 931 justamente prorrogou. Na verdade, a MP 931 ela deu 2 hipóteses. Uma que é a prorrogação, né? A prorrogação por 7 meses de quem puder fazer a prorrogação. Outra é a virtualização das assembleias.
Eu posso realizar a assembleia por outro instrumento virtual que não instrumento presencial, porque antes a assembleia virtual só era permitido nas sociedades limitadas até 9 sócios. Ou seja, você tinha 10 sócios, você não podia ter a Porque, na verdade, era modelo de reunião, né? Você pode ter reunião e você tem assembleia. Exato. Agora, mas é interessante essa prorrogação até que para que, na verdade, haja as duas coisas. Porque vai acabar tendo que acumular, porque daqui a 7 meses, talvez você não esteja ainda com possibilidade, principalmente nas sociedades anônimas maiores, pode você fazer, né, assembleias e aí você precisar habilitar todo mundo. Você tem um tempinho, porque a gente que é professor mesmo está vendo, né, essa maluquice que a gente está tendo que se preparar em cada instituição de ensino uma plataforma diferente, sem contar os nossos filhos. Sem contar os nossos filhos. Não, e também tem a limitação da plataforma, porque tem plataforma que tem limitação na quantidade de pessoas que podem participar da reunião. Eu estou vendo aí, tem algumas reuniões, até umas lives que não são lives, o pessoal faz grupos de discussões e que faz a inscrição no Simples e lota rapidinho. Por quê? Porque você tem limite na capacidade do programa. O Zoom mesmo, apesar de todo aquele problema, ele é muito fácil, mas acho que tem limitação de 99 pessoas. Se você pegar uma assembleia da Petrobras, por exemplo, uma assembleia da Vale, eu não posso contar. Teve anos que só apareceram 30, tudo bem, mas eu não posso fazer uma sociedade. Se todo mundo quiser participar, tem que caber todo mundo na sala de reunião. E aí tem uma outra questão também, né? Que é de como validar a assinatura de todo mundo, as condições, deliberações, né? Depois. Também. Vai fazer isso. Eu vi que tem a proposta de que isso seja feito depois com assinatura com certificado digital do próprio contador, digamos, substituição para não ter, né, essa necessidade, porque vai ter sócios que eventualmente, né, vai ter gente que eventualmente não tem um meio de certificar e autenticar qualquer decisão feita eventualmente. Sim. Pelo menos é um primeiro caminho, até porque essas sociedades vão aproveitar também esse meio tempo para tentar definir o que vão fazer da vida, né, que é um outro problema que vai acontecer. Mas eu vi também aqui que está aqui logo no parágrafo 2º que o Conselho de Administração, eu acho que é mais para a sociedade aberta, né? Sim, que vai poder tomar decisões. Conselho de Administração, exatamente, para tomar decisão. Eu estava até conversando com um amigo meu que ele é contador, e ele é contador de algumas instituições que têm Conselho de Administração, e umas SAs abertas pequenas. Mas aí ele estava falando que tem decisões que demandam da Assembleia, certo? Mas que não posso esperar até setembro, outubro, junho para a tomada da decisão, até porque o mercado financeiro ele não parou, continua tendo pregão, continua tendo, apesar de a gente não ouvir mais, não foi nem igual aquele o primeiro que caiu foi o pregão, depois caiu a nossa saída, né? Mas primeiro quem caiu foi a Bolsa, que teve os 2 fechamentos, 3 fechamentos, uma semana a gente chegou a níveis nunca imaginados na Bolsa. Então, tem algumas decisões de processo de retomada mesmo, que não podem parar. Os sócios, a sociedade precisa continuar funcionando, as decisões precisam ser tomadas, a eleição da diretoria precisa, se for o caso, você pode imaginar que deve ter sociedade que estava com mandato de diretor para acabar. Estava com mandado de conselho de administração para acabar. E aí a MP também faz isso. Já não só prorroga a Assembleia, como ela prorroga também os mandatos. Ela prorroga também essa questão. Agora, isso nas sociedades que têm conselho de administração. Elas têm essas mesas diretores, conselho de administração, quando elas têm um porte um pouco maior, né? O problema As abertas são obrigadas a ter conselho de administração. As fechadas e eventualmente algumas diretoria. E algumas também que ainda não abriram capital necessariamente, mas até como preparação, tal, já tem um porte grande o suficiente,
já está em vista de fazer um IPO da vida e, né, ele não monta o conselho de administração só na hora da oferta, mas a boa parte, uma parte considerável das sociedades não tem. A gente sempre trabalha aqui imaginando e visualizando no Brasil um cenário que às vezes acontece mais nos Estados Unidos, que tudo que é a sociedade anônima tem capital em bolsa e fazem IPOs o tempo inteiro, etc. Ano passado mesmo no Brasil, salvo engano, acho que foram, depois eu vou olhar de novo, mas salvo engano, acho que foram uns 12 IPOs só na Bolsa do Brasil. Não, o Brasil tem uma realidade totalmente diferente. Até porque, salvo muito me engano, também acho que, salvo muito me engano, deve ser a mesma pesquisa. Eu também li que a maioria das SAs que nós temos são uma proporção de 60% a 70% fechadas, e boa parte dessas são tipo holding para administração de patrimônio. São holdings familiares. Ou seja, a gente não tem uma cultura de anônima como tem nos Estados Unidos. Grandes companhias. E até porque aqui, na verdade, da quantidade total de empresas que a gente tem, a maioria são grandes corporações, grandes companhias. Existe uma quantidade absurda de sociedades. Aliás, a grande maioria das sociedades, gigantesca maioria, são sociedades pequenas, tem 2 sócios, 3 sócios, e mesmo assim, muitas delas, porque um dos sócios é sócio de fachada, né? Agente cítrico. Né? Só porque não podia antes você ter sociedade com sócio só. Aí ainda tinha, essa cultura vem se perdendo um pouco, agora tende a assumir em definitivo com a sociedade limitada no pessoal, mas ainda tem. Sendo que das sociedades que tem no Brasil registradas na junta comercial, aí a gente inclui também, por exemplo, as sociedades cooperativas, porque não sou empresária, mas estou lá na junta, elas, só cerca de 8% das sociedades são anônimas, de todas as sociedades registradas no Brasil. Só 8% dos registros são de anônimos. Então, é uma quantidade que não é tão significativa assim. Não, até hoje a maioria que a gente tem é o microempreendedor mesmo. O microempreendedor é quem mais atua. Então, às vezes, para ele, essa ideia de anônima, de assembleia, é tudo aqui tomado ali numa reunião mesmo informal. Tanto que o Código Civil já trazia essa previsão da reunião informal para sociedades limitadas com pequena quantidade de sócios. E agora, em virtude e aí é uma questão eu vejo, é uma questão de momento. Eu não posso ter reunião, não posso juntar numa sala 100 pessoas para ter uma assembleia, mas vai virar uma rotina. Uma vez que você ampliar e que você fizer a reunião e a assembleia virtual, ainda que seja numa anônima, uma vez que eu tiver isso instrumentalizado, porque qual é o problema de eu fazer isso? Primeiro é instrumentalizar. Como eu vou fazer? Aí vai falar, dá trabalho, então não vai fazendo. Agora vai ser necessário fazer, então eu vou instrumentalizar isso. Uma vez que isso já está instrumentalizado, uma vez que eu já tiver essa reunião virtual instrumentalizada, dizendo como é que eu vou fazer para incluir todas as pessoas, qual o aplicativo, tudo, eu acho que é um caminho sem volta. Apesar de ser uma medida provisória, de tratar especificamente para a situação do Covid-19, agora é o momento, mas eu tenho para mim que isso é uma coisa sem volta. Nas próximas assembleias, muitas sociedades já vão optar por fazer virtual, e aí, por causa da instrumentalização, que já vai estar pronta, já vou ter o aplicativo, já vou estar rodando, já vou estar tudo pronto, e depois me reduz o custo fixo. Imagina eu ter que colocar um hotel, um auditório para colocar todo esse jeito, como já acontece realmente nas assembleias das grandes sociedades. Sinceramente, eu vou dar o meu exemplo aqui, não precisa nem com a sociedade, não. O pessoal falando de quarentena, etc., minha rotina não foi tão mudada assim, tirando idas ao fórum que não eram diárias, né? E aula presencial, eu faço pouquíssima reunião, sempre que eu posso, faço reunião por telefone, etc. Porque, assim, eu advogo principalmente para a empresa. Então, a empresa não tá... O cara não quer ficar fazendo reunião, perdendo o tempo dele e ficar encontrando, você também. Você sabe disso. O cara não quer ficar fazendo reuniões prolongadas, sei lá o quê, vamos ficar discutindo, vou te encontrar, sai de cá, sai de lá. É negócio óbvio. Às vezes, se encontrar pessoalmente e tudo mais, se não é tudo trabalhando
digitaliza seu documento, envia, tal, te dou um retorno daqui a pouco, etc. Então, assim, você sai de casa para ir trabalhar no escritório, muitas vezes você opta até por nem isso, você fala, sabe de uma coisa? Hoje vou trabalhar de casa e tudo mais, então isso tende a ser um comportamento. Eu já adotei uma... Você conhece a minha realidade? Você sabe que eu tenho um filho pequeno em casa e e você mora em outra cidade, você mora... A gente pode considerar que aí esse Stella é satélite. Né? Eu só saía de casa mesmo quando eu ia por fora e não podia mandar estagiária. Tinha coisas que vai estagiária, faz. E eu já trabalho em home office já há 5 anos. Até porque com o mestrado e o doutorado, uma coisa que eu aprendi foi trabalhar à noite, quando está tudo mais calmo, tudo está mais tranquilo. Então, muitas vezes eu chegava da faculdade cansada, dormia, acordava para estudar. Então, eu criei uma rotina de trabalhar em home office, que eu já venho trabalhando em home office há mais de 5 anos que eu venho trabalhando em home office. Eu não tenho escritório fixo, eu atendo em co-work. Eu tenho co-work, tinha contrato com co-work, estava até trocando, para minha sorte, eu estava trocando o co-work que eu estava atuando. Eu ia trazer um co-work mais perto de mim. Mas a maioria das empresas, elas não querem realmente que você vá lá, que ela não quer. Ela não precisa desse contato. Esse contato pessoal é mais quando não conheceu o advogado. Conheceu, já está tocando, já tem confiança, a vida segue e não quer te ver, quer que você resolva o problema dele. E aí a Assembleia também, eu não quero ver os sócios, eu quero que a reunião seja decidida. Eu não preciso estar tete a tete com o administrador, não preciso estar tete a tete com a diretoria, eu não preciso... Bora a conta, manda a conta, aprova a conta, bora, adianta a vida. E se pode reduzir custo, quanto menos custo a gente reduz, mais a gente aumenta a lucratividade. Só que a gente consegue isso, porque a gente é advogado já tem algum tempo, a gente já tem essa virtualização e CNJ já regulamentou. Tudo bem que é um mangue, cada tribunal usa um sistema diferente e, por exemplo, o próprio TJ da Bahia usa 3 sistemas concomitantes, né? Então, você tem SAD, o Projude, o ESAD, o Projude e o PJE. O CEPRO já saiu. Eu ainda tenho algum processo do CEPRO. Tem? Tem um processo interior, ainda tem um processo. Eu acho que tem 2 processos no CEPRO, E não migraram ainda, porque estão em fase de execução no finalzinho, e eles não migraram. Mas é isso, a gente já vem de um período grande de adaptação disso. Só que a gente olha para essas assembleias virtuais a serem realizadas e a gente não tem uma determinação ainda da junta comercial, de como é que vai ser feita, por exemplo, né, a formalização, registro dessas atas, verificação e tudo mais. Você vê, nesse sentido, a junta está ficando para trás. A Receita Federal, pelo menos, já está, né, caminhando a passos largos. Vai fazer pesquisa. Quando eu fui fazer levantamento, eu fiquei doido com a quantidade de decisões que a Receita Federal vem tomando já desde o dia 20 de março, né? De suspensão, as portarias dela já determinaram aquela prorrogação de prazo para pagamento do Simples, que todo mundo já sabe, que, aliás, é um baita problema. A gente estava até comentando, né, na reunião mais cedo, um baita problema, porque, olha que loucura, você vai fazer um recolhimento do Simples, prorrogando ele por 6 meses. Então, o que vence em 20 de abril, referente a março, vai vencer em 20 de outubro. 20 de maio, vence em 20 de novembro. E 22 de junho, vence em 21 de dezembro. Então, a galera vai estar saindo da crise, né, saindo da quarentena, tateando, porque, veja, vamos sair da quarentena, digamos, saímos da quarentena em maio. Vai levar um tempo para se... Em meio a uma crise, muita gente perdendo emprego. Você me postou naquela matéria por 2 milhões, né? Você falou 2 que já milhões, perderam 600 mil empresas. Microempresários já fecharam no país. E eu não estou falando... Porque o que eu achei interessante na matéria é que é o Sebrae que está fazendo a pesquisa. O Sebrae que fez a pesquisa. Então, não é ninguém assim, com qualquer... É o Sebrae que está lá tendo cuidado do micro e pequeno empresário. 600 mil microempresários já fecharam e com 2 milhões de desempregados no Brasil.
esses 2 milhões de desemprego da base do CAGED, porque se são 2 milhões com base do CAGED, a gente ainda leva em conta a quantidade de pessoas que, na verdade, estão saindo, né, para uma situação que são autônomas em algum nível, são MEI, etc., e estão sem renda. Então, o pessoal vai estar se recuperando disso, tentando ainda, justamente no período que eles estão tentando fazer caixa para pagar 13º de funcionário, com os encargos incidentes sobre 13º, para pagar 13º do aluguel, tá? Tem muito aluguel comercial, tem 13º aluguel, tem a dobra do contador e alguns outros serviços anuais. Exato, também contador. Eu não cobro, vou até apontar, o cliente vai assistir, olhe, eu não cobro, paga por mês, não me paga 13 meses, viu? Olha que beleza, tô melhor que contador. Eu só cobro 12. Não, eu fiz aqui uma pesquisa agora de tarde, tá? E eu vi aqui, ó. O que teve suspenso foi adiamento, a contribuição patronal do INSS, está adiado. PIS, PASEP, COFINS. O adiamento da declaração de débitos tributários. Só que tem um detalhe, viu? Essa suspensão, rapidinho, essa suspensão do PIS, PASEP e da contribuição patronal é até mais curta, essa prorrogação. Porque ele pegou as competências de março e abril e prorrogou para julho e setembro. Não. Agosto e outubro. A de abril jogou para agosto e a de março jogou para outubro. A portaria 139. Hoje. Foi hoje? Foi hoje? Acho que foi hoje. Já saiu a 150, já saiu a outra, fazendo alteração nessa 139. Eu não aguento acompanhar, não consigo acompanhar tudo, não. É isso. A 139... Eu me atualizo. A 139 falava no artigo 1º dessa prorrogação das contribuições patronais, né? De março e abril para agosto e outubro. E agora aí, PIS, PASEP, COFINS para, acho que já era julho e setembro. Aí chega a portaria 150, ela altera a portaria 139, dizendo que prorroga, no caso, modifica, sendo a competência para julho e setembro. Salvo engano, para trabalhar, essa portaria, eu tenho a impressão de que ela é de hoje. Deixa eu olhar, que eu já te digo. É porque eles estão assim, na doideira. Agora, é outro problema, porque, de qualquer sorte, a suspensão é muito, muito curta, a meu ver. Me parece uma suspensão e mais curta ainda é o ISS e o ICMS, e o pessoal do Simples. O pessoal do Simples tem que ver, porque o Simples ele tem diferimento de 6 meses para os tributos federais e 3 meses para os tributos estaduais e municipais. Então, você tem que estar atento, porque o que é federal, porque o Simples ele tem aquele monte de tributo tudo incluído, mas tem tributo federal, tem parte municipal, tem a parte estadual, tem o ICMS e o ISS. Sim. Porque jogou tudo para 6 meses? Não. O que é estadual, o ICMS, e o que é municipal, o ISS, eles podem diferir só em 3 meses. Ou seja, então eu vou pagar o de abril passa para junho, enquanto que o de fevereiro passa para o de federal passa para outubro. Então, em julho, eu tenho que estar pagando o ISS de abril, sendo que o federal, o IPI, o imposto de renda, por exemplo, eu vou pagar só em outubro. Então, isso vai me criar, o meu maior medo por isso é a confusão que isso vai gerar. Porque prorrogou tudo para 6 meses. Não foi tudo para 6 meses. O empresário, talvez aí mais o contador, ele tem que ter muita atenção nisso, para depois não gerar multa para o empresário desnecessário. Sim. Né? E outra coisa que o pessoal está falando aqui, foi o adiado o pagamento, não a obrigação secundária da declaração. Você ainda tem que continuar fazendo a declaração do seu faturamento. É exigibilizado, mas mudou. Mas eu quero crer que os contadores normalmente estão cientes disso e vão fazer a declaração, vão gerar, vão entrar no sistema, vão gerar, né?
só que vão deixar para pagar. É importante a gente fazer essa menção, por exemplo, em relação à contribuição patronal de empregada doméstica, que teve a prorrogação, mas aí normalmente quem faz, né, é o próprio empregador. Ele não costuma passar para um contador. Aí é importante essa pessoa ter ressalva. Mas as empresas, de modo geral, eu quero crer que o contador não vai dar, a maioria, a gigantesca contadora, não vai dar uma pedrada, vai cometer uma gafe gigantesca dessa. E eu quero crer. Você falou de empregado doméstico, também uma pessoa me perguntou, eu vi que suspendeu o FGTS do empregado doméstico, então não vou ter que pagar. Meu povo, isso é diferimento, isso não é suspensão, porque o contador, sabe, o contador está atento, mas o empregado doméstico é a própria pessoa que faz, então ele fala, não vou pagar o FGTS esse mês, mas você vai ter que pagar lá na frente, a suspensão é de 3 meses também. Então, em julho, você vai pagar o FGTS de julho, mais o FGTS de abril. Se o Silvio fizer essa opção por não pagar o FGTS agora. Porque também houve diferimento do FGTS de empregado doméstico. Um detalhe, se for empregado doméstico de alguém que não é autônomo, que não trabalha com venda, alguma coisa assim, ou seja, que tem salário fixo, né? Não é de bom tom fazer essa prorrogação, porque você tem um orçamento bonitinho, a maioria das pessoas trabalha com orçamento fechadinho, quando não falta dinheiro, né? E aí, se você fizer essa prorrogação, você vai se baralhar lá na frente. É diferente de quem é empresa, quem é empresário individual e tem empregado doméstico, quem é autônomo, etc., que aí trabalha sempre gerando receita, em tese, ao longo do mês inteiro. Então, a qualquer momento, está parado, está com queda de receita agora e espera uma ampliação, né? Para uma retomada parcial, pelo menos. Então, é que a gente estava comentando antes, né? As pessoas entram agora num salve-se quem puder. Então, eles não estão, às vezes, fazendo uma projeção adequada para pensar, vale a pena suspender o contrato de trabalho? Se eu suspendo agora e gero lá na frente uma instabilidade para quando voltar. Então, eles não estão fazendo essa estimativa. Primeiro, porque realmente é difícil você fazer essa estimativa. Como é que eu vou planejar se eu não sei quanto tempo vai durar a quarentena? Eu não sei quais vão ser os impactos totais, né, dessa recessão. Então, como é que eu vou fazer? Pensar, bom, é melhor deixar o futuro ou é melhor agora eu, né, enxugar gastos? Porque esse julgamento é parcial, você enxuga, é temporário. Você enxuga agora, prorrogando só, né, dando uma moratória para pagar lá na frente. Mas o pessoal está se abraçando, porque é o que tem. É o que tem. Enquanto espera, por exemplo, sair as linhas de crédito do BNDES através dos bancos, sair uma nova prorrogação no futuro, que a gente espera que tenha de recolhimento de tributos e de contribuições, né? Ou novas reduções. A Receita reduziu as contribuições do Sistema S 50%, né? Só que entre 1º de abril... Mas já tem ADIM contra isso, viu? Oi? Já deram entrada com uma ADIM contra essa redução da contribuição do Sistema S. Ah, foi? Foi. Já tem. Me mandaram a ADIM, o pessoal da Federação aqui da Comércio me mandou já deram entrada na ADIM contra essa redução do Sistema S, porque vai mexer, porque vai uma série de empresas que vivem exclusivamente dessa contribuição, inclusive faculdades, escola, Senac, Sematec, tudo. E eles têm uma projeção... Mas o Senai havia dito, eu me lembro bonitinho do Senai fazendo publicação e postagem apoiando a medida. Por isso eu perguntei de quem é o autor da ação. Não lembro quem é o autor, mas não. É a Federação do Comércio do Brasil. Eles só não tinham ouvido se manifestar antes, não, se eram a favor ou contra. Não, a Federação do Comércio, eles se manifestaram contra a redução. Você falou aí da tomada de empréstimo. Como você falou, é difícil você fazer uma projeção num cenário de tanta incerteza. Eu não sei quanto começou com 15 dias, prorrogou mais 15 dias, o prefeito veio dizer agora que vamos para metade de março, não sei, de maio. Você viu a live do prefeito agora de tarde, que restringiu a quantidade de pessoas dentro dos mercados e disse que provavelmente isso vai até metade de maio, né? Ou seja, cada dia é uma coisa nova, cada dia é um prazo novo
o ministro Saiu Mandetta hoje um disse que... estudo falando que as consequências devem se prorrogar com necessidade de isolamento, entrada e saída de quarentena por 2 a 4 anos, segundo a Atila Maria. Isso provável porque a pesquisa... China já está entrando numa segunda onda de crise de vírus, de contágio, e há uma probabilidade que você entre numa terceira, uma quarta, numa até... Não se sabe exatamente aonde a gente vai parar com isso. E aí vem a questão. Eu também você tem que ter cuidado na hora que você toma um empréstimo. Porque você jogar, estou tomando empréstimo com prazo de carência de 6 meses. Beleza, hoje parece lindo. Você pega isso, paga a folha. Só que você se esquece que daqui a 6 meses está vencendo tributo, está vencendo contribuição, está vencendo, às vezes, obrigação de contrato, obrigação locatícia, e vai vencer a sua parcela e você ainda tem que se capitalizar para pagar 13º de empregado. E você vai estar voltando no setor, vai ter demanda reprimida, vai ter alguns setores que vão estar em uma demanda reprimida. Acredito que, mas a rede de fast food é capaz de todo mundo sair assim, morrendo, devorando. Estou doida para comprar. Mas a aviação está falando de tarde. A primeira medida foi sobre a aviação, prorrogando 12 meses das passagens. Eu vou ter dinheiro para viajar em 12 meses depois de um caos desse? Eu espero que eu tenha, embora eu ache muito difícil. Eu não espero, não. Porque eu vou viajar, eu vou fazer uma viagem para Estela Maris, por exemplo. Eu posso planejar assim. Será bem-vindo. Mas essa questão do empréstimo, dá para se fazer um planejamento mínimo. Porque assim, você tem primeiro porque você tem linhas diferentes, né? Eles estão lançando 2 grandes linhas de apoio. Uma é a de giro de folha salarial, então de folha, e aí ele se dispõe lá a pagar são até 2 salários mínimos por cada empregado por até 2 meses. Esse custo você consegue depois diluir, claro que vai ter um custo no período, ou seja, você vai ter uma depressão de receita, ao mesmo tempo que vai ter um aumento parcial de despesa, tá? Nesse caso aí, por causa de um valor ou outro de empréstimo. Mas aí isso vai ser diluído. O giro, por exemplo, deles, o BNDES está lançando um prazo de pagamento de 2 a 5 anos, tá? Além da carência, né? 6 meses, e juros de 1,25% ao ano, sem contar os juros do agente financiador, do outro banco do que você vai tomar empréstimo. Os juros do próprio BNDES é esse valor. Então, acho que dependendo do valor que você pegar, às vezes você tem que fazer aquele negócio, você tem que projetar que parte do valor é que nem quando você começa um negócio. Você não pega o financiamento só para montar. Você pega o giro também para ficar durante um tempo, inclusive usando parte do valor que você pegou de empréstimo, eventualmente para pagar durante um tempo próprias parcelas de empréstimo. Sim. Né? E pagar também funcionário, porque você vai trabalhar, muitas vezes as pessoas esquecem, você trabalha no cartão de crédito, e que a antecipação no cartão de crédito ela é muito cara. Então, às vezes, as pessoas estão um giro que é o capital mais baixo para poder aguentar o vencimento do cartão e o recebimento do cartão. Sim, sim. Eles, quando não fazem a própria antecipação a um custo altíssimo, né? Ao custo altíssimo, mas aí você acaba perdendo muito dinheiro e no giro sai muito mais barato a taxa de juros. Sim. A questão é de planejamento. Aí entra um pouco a parte que eu faço, a parte de compliance, que é você entender a empresa como um todo e fazer uma projeção não numa área específica, não numa área, vou analisar só a parte trabalhista, não a parte tributária, não só a parte, vou tomar empréstimo para tapar não, você não pode tomar um empréstimo para tapar um buraco, porque você vai criar um outro buraco, você tem que sentar e pensar num todo. E outra questão, por exemplo, quem tem empréstimos tomados, muita empresa tem empréstimo. Você tem a questão da portabilidade de empréstimo e você tem a negociação do empréstimo dentro do próprio banco hoje. O próprio banco, o banco dos principais bancos, Banco do Brasil, Caixa, Itaú, Santander, eles estão dando a opção de você suspender ou você renegociar. A Caixa no setor imobiliário, aí para geralzão, a Caixa no setor imobiliário suspendeu o pagamento por 3 meses das prestações da casa, e outros bancos estão negociando.
E aí uma dica que às vezes eu falo para os meus clientes é o seguinte: vá num outro banco, veja como seria a hipótese para uma portabilidade, o que é que te dá de vantagem para você portar a dívida para outro banco. Volte no seu banco e veja se ele não cobra a sua dívida. Se não cobra outra oferta, às vezes com juro menor do que aquele banco, do que o que ele te ofereceu no início. O problema todo é que nem sempre você vai achar essa facilidade. Eu tinha comentado com você hoje mais cedo as propostas que eu já vi, por exemplo, o Bradesco oferecendo, né? Então ele bota uma capa bonitinha, falando de prorrogação, que é diferente do que o BNDES está fazendo. O BNDES está, em relação a empréstimos vigentes, ele está oferecendo ampliação de carência objetiva. Real, não é? Real. Ou então até com juros mais baixos do que o próprio. Não. O Bradesco, eu vi algumas propostas, achei absurda. Eu ainda não fiz um levantamento dos bancos em geral. Isso normalmente os clientes vão me comunicar depois, né? Eles recebem a porrada e depois avisam e dizem, olha, eles é que fazem a pesquisa. Mas aí que tá. Essa estratégia, assim, você percebeu, eles vão mandar a porrada com bonitinho, tudo. Quando você olha, é alta a taxa. Às vezes, como você disse, é até maior do que a taxa do próprio cartão de crédito. Mas se você pegar esse seu contrato, o meu banco é o Bradesco, eu levo no Banco do Brasil e digo, o que vocês me dão para eu portar? Mas quando você faz a portabilidade, você se torna cliente do banco. E aí o banco, às vezes, tem vantagem de você se tornar cliente. E aquele outro banco, você deixa de ser cliente. E, obviamente, você vai ter outros produtos ali dentro daquela relação bancária que talvez é vantajoso dentro do porte da tua empresa, do porte do teu negócio, até do porte do teu empréstimo. Então, não é aceitar aquela primeira proposta que o banco te dá, é chegar com o gerente mesmo, procurar um outro gerente de uma outra agência e conversar com ele, ligar, falar, tenho essa, tá ótimo, maravilha, mas eu não quero sair do Bradesco. Então, volta para o teu gerente do Bradesco e fala, eu tenho essa proposta que o Banco do Brasil me deu, que a gerente lá me deu. Vocês cobrem? Vocês fazem coisa melhor? Porque se não fizer, eu vou para o Banco do Brasil e saio e largo vocês. E aí vocês não vão ver mais meu dinheirinho nunca mais, entendeu? A grande dúvida que eu tenho concretamente, sabe qual é, Nádia? É o seguinte, a gente tem um modelo de bancos, de funcionamento bancário, em que eles são muito... eles têm práticas de mercado que não deixa muito de ser uma cartelização suave, tá? Sim. A gente tem hoje os próprios bancos públicos, e aí eu nem vou só para o BB, porque o Banco do Brasil ainda, tudo bem, é sociedade de economia mista, mas a Caixa Econômica é empresa pública. Então, assim, a gente viu, você lembra da época que a Caixa Econômica estava fechando a agência para economizar. Eu pergunto, economizar para quê? Não é que a Caixa está tendo prejuízo, a Caixa tem lucro. Ela não lucra 12 a 16 bilhões como os 5 principais bancos lá. Mas ela lucra ali, um lucro líquido absurdo também. Está poupando para quê? Então, assim, está sacrificando a qualidade, não joga o jurar para baixo. E eu me lembro também, quando o Banco do Brasil, e eu acho que ainda era época de Dilma, eu não tenho certeza, mas acho que depois, acho que no final da época de Dilma já não tinha mais, e depois também menos ainda, mas acho que era na época de Dilma, não sei se pegou a época de Lula, sei lá, em que o Banco do Brasil começou a jogar, fazer aquele financiamento. Lembra que o presidente do Banco do Brasil foi criticado demais, porque ele jogou lá embaixo, estava dando microcrédito, estava fazendo juros baixíssimos, e mostrou o seguinte, olha, compensa, até porque naquele caso o lucro dele aumentou. Isso não durou muito por causa da pressão do sistema bancário contra eles. Então, o que eu me questiono, às vezes, é essa conduta deles, né? Como é que você vai agora imaginar que você pode ter... Hoje em dia, as gerentes não têm mais o mesmo poder que tinham antes, embora quando são negociações de empresa, né, conta empresa, eles têm um poder um pouco maior, né? Mesmo assim, não é um poder tão grande, pelo menos para empresas um pouco menores. Eu falo isso não só pelo que eu escuto de clientes, mas pela época em que eu tinha até recentemente empresa meu nome. Então, eu vi a dificuldade que às vezes era para negociar. E confesso uma coisa aqui, vou dar uma depoimento particular. Em relação
em relação ao Banco Bradesco, a gente tinha assim, uma prática terrível, que a gente só conseguia condições minimamente favoráveis e razoáveis, mesmo com a ameaça de mudar a conta, mesmo não importa o que a gente falasse. A gente só tinha qualquer perspectiva de melhora porque a gente tinha um contato lá dentro de gente, familiar, não sei o que dizia, por favor, intervinha desde lá da Cidade de Deus, lá em São Paulo. Cidade de Deus, São Paulo, lá onde fica, porque fica lá em Osasco, na Cidade de Deus, lá em São Paulo, a direção. Então vinha a ordem da direção para dizer, intervém aí, dê uma ajuda, facilite. E aí eles conseguiam, né, negociar tal dentro do que outros bancos, eventualmente até, como o Banco Brasil, outros da época, faziam. Mesmo assim, então, assim, eu tenho uma preocupação em relação a isso. Então você está tendo aí o BNDES fazendo, trabalhando, jogando juro lá embaixo, eu não sei o que os agentes vão fazer, né? Como é que eles vão cobrar. Aí isso tem a questão do outro ponto da nossa live, essa revisão de contrato de uma forma geral. Você está entrando numa situação em que eu tenho que revisar contratos, entendeu? Eu tenho que reanalisar os contratos de lotação, o contrato de shopping. Ele saiu a liminar na ação que você falou mais, que eu já tinha visto, você falou mais cedo, do shopping da Bahia e do Bela Vista, suspendendo o pagamento da taxa. Shopping da Bahia e Salvador Norte, que caiu na terceira vara. Foi, tá tendo da terceira vara Salvador Norte Shopping, Salvador Shopping. Que prorroga. Eu já vi também aqui nos shoppingzinhos aqui do bairro, shopping pequeno também, já negociando o valor de aluguel, porque a questão da revisão, eu estou perdendo agora. Tudo bem, você está perdendo agora, mas você está mantendo um cliente. Porque o lojista, ele é um cliente do proprietário do shopping, da administradora do shopping. Se o lojista diz, eu não tenho condição de pagar porque eu estou fechado, porque sim, do contrato eu pago multa, ele vai manter aquilo fechado por muito tempo, até que ele ache alguém que queira alocar aquilo. Então, pelo menos negociando o contrato, reduzindo a taxa, até zerando a alocação, ou seja, numa perspectiva de que eu tenho que renegociar os contratos de uma forma geral, e aí banco não vai ser muito atrás, porque se ele não renegociar, as pessoas, ele vai ter prejuízo, não vai ter esses bilhões todos de lucro no final, tudo bem? Então, ele vai ter prejuízo, porque eu tenho certeza que o Banco Central vai acatar boa parte do prejuízo dele, mas ele não vai ter esses horrores de lucro que ele vinha tendo. Então, o banco, o locador e os contratos, de uma forma geral, eles vão ter que ser renegociados. O povo está dizendo a teoria da imprevisão. Eu não vejo que a teoria da imprevisão, porque não é imprevisto só para uma parte. A imprevisão está aí com o Covid e a pandemia. Ele atinge todas as partes. A teoria da imprevisão é quando uma das partes está numa situação diferente, a outra não. Mas o coronavírus está colocando todo mundo numa mesma situação de imprevisão. Então, eu já tinha visto uma pessoa falando, é a teoria da imprevisão, a gente vai aplicar a teoria da imprevisão. Não entendo que seja a teoria da imprevisão. Não sei se você concorda comigo que a teoria da imprevisão não se aplica a essa situação de pandemia. Bom, eu acho que se aplica, mas como você disse, se aplica a ambos. Agora, minha preocupação que eu tenho hoje é a seguinte, é o que o Plona fala sempre, né? A gente não pode pegar uma palavra mágica e dizer aqui, está feita a magia. É preciso você pegar, interpretar o instituto e fazer a aplicação dele adequada. Por outro lado, a gente também não pode cair num discurso metajurídico puro. Um discurso puramente moral ou puramente econômico, tá? Claro, a economia a gente vai precisar levar em conta a economia, mas para balizar a partir de parâmetros jurídicos. Então, existem normas, já está consolidado. A gente passou por uma crise em 99, que foi a crise dos tigres asiáticos, em janeiro de 99, com a quebradeira das bolsas lá na Ásia, que fez o dólar ficar. Então, você estava entrando na faculdade, eu estava na faculdade na época, eu vi isso. Eu vi como, antes do novo Código Civil, antes de existir uma teoria da previsão, antes de existir uma neutralidade excessiva, o STJ precisou construir essa tese per si, né, baseado em princípios que estavam... Principalmente os contratos de leasing com variação em dólar. Quebrou.
Exato, aí o Bacen mudou a resolução 2309 por conta disso, para proibir, depois liberou de novo, etc. E agora sim, a gente tinha na época, e a gente precisa observar hoje, é o fato de que essas modificações tentaram observar a função social do contrato e preservar o equilíbrio econômico material. Porque vamos pensar o seguinte, o shopping, veja, no caso dos shoppings, eu tenho uma opinião particular, mas a gente tem que pensar também que, pela imprevisão, o shopping é que poderia pedir. Vamos pensar o seguinte, olha, pela regra geral, a exceção de contrato não cumprido garante ao lojista dizer, a meu ver, com base no artigo 476, que ele não vai pagar o período em que ele não pode usar o imóvel adequadamente. Então, o shopping é obrigado a ceder, não está cedendo adequadamente, ele disse, e agora? Bom, mas não tem culpa, professor, não tem culpa, Leandro, do shopping. Não tem culpa. É caso fortuito, é força maior, aí só gera apenas a ausência de dever de indenizar por parte do shopping. Mas vai continuar ainda existindo a exoneração, né, do lojista. Só que não da taxa de condomínio. Na verdade, a ação do Cindy Lojas, o Cindy Lojas moveu a ação contra os 5 principais shoppings, 2 delas caíram na terceira vara, o juiz já deu essa decisão. Se refere apenas ao período fechado. Tá? Mas a taxa condominial é devida, e aí, pronto, por essa tese, ele não é obrigado a pagar. Mas pela teoria da imprevisão, você poderia questionar o que é que a ideia da imprevisão diz? Eventos extraordinários, imprevisíveis, que gerem ônus excessivo a uma das partes, permite a resolução do contrato, salvo se a parte contrária se propor a revisar, né, alterar as condições, e na prática a gente já entende, o judiciário já pacificou, que não precisa a parte contrária oferecer, o pedido pode ser de já revisão e não de extinção do contrato. Já. E aí qual é a grande questão? O próprio shopping pode dizer o seguinte, dizer, querido, eu quero modificar as condições pela imprevisibilidade. Por quê? Porque, tudo bem, os custos que eu vou ter, condominiais, a gente rateia, o rateio vai ser mantido. Mas tem muito shopping aí que tem custos ainda. Por exemplo, é o custo de construção. O Bela Vista e o Salvador Norte são novos. O próprio Salvador, eu tenho absoluta certeza que ele está pagando financiamento. O Salvador Norte Shopping também é novo. Quer ver é isso, o Salvador Norte? Um de Lauro aqui, um novo de Lauro. É o parque? Ele abriu no dia que foi proibido, não foi? 2 dias antes de mandar fechar o shopping. Foi 2 dias antes. Acho que foi 18, não foi? A inauguração dele, rapaz. No dia que suspendeu, na quarta-feira que saiu o decreto em Salvador suspendendo, e em Lauro não. Eles inauguraram em Lauro, abriram o shopping em Lauro, no sábado mandou fechar o shopping. Ou seja, esses aí, por experiência própria, metade lá, vai ter pelo menos 30% de lojas fechando. Pelo menos. Vai. No mínimo, porque é o momento mais crítico para você aguentar. Ou seja, eles vão estar prorrogando por um período ainda maior, né? E não é só isso. Você ainda está pensando no shopping. O shopping, aí o povo, o shopping, pensa grande o shopping. Mas e o lojista, o microlojista, aquele que comprou a maquininha de sorvete para colocar o quiosque, que teve toda a infraestrutura de montar o quiosque, que pagou a franquia, porque se eu coloco essa que ninguém conhece, de sorvete no meio do shopping, essa aí também faz hambúrguer. E tem só o quiosque, ou mesmo uma franquia de hambúrguer, uma franquia dessas da praça de alimentação, eu comprei fogão industrial, já tinha pessoas contratadas, tinha todo o aparelho de buffet, já devia ter insumo aí perecível contratado. Loja de roupa já estava o estoque tudo pronto. Loja de Páscoa, todos os ovos de Páscoa lá derretendo dentro da loja. O shopping estava pronto para abrir. Sim. Não é só o shopping que vai ter prejuízo. Você imagina aí, o próprio contrato de franquia, ele vai ter que ser revisto. Porque se eu acabei de comprar uma franquia, estou pagando a taxa de franquia, que às vezes eu divido em 3, 4, 6 meses, a taxa de franquia, bem, não vou ter royalties, porque o royalties são sobre faturamento, eu não estou faturando nada. Mas muitas vezes ele tem a taxa mínima, né? Que nem cobrança, muitas vezes. Ele faz a cobrança mínima, que acrescenta o faturamento mínimo. Ou então tem franquia que cobra por consumo, né? Aquilo que você compra.
compra o royalties sobre a compra. E eu já tinha feito a compra, agora eu tenho que pagar meu royalties sem estar faturando nada. Pois é. Mas aí a gente Então tem que você ver tem... também, no caso de franquia, na maioria das vezes, acho que não vai ter tanto problema de modo geral. Mas olha como é interessante a gente olhar pelos dois lados. Mas assim, retomando o que eu estou dizendo, pelo amor de Deus, não é porque eu vou aplicar, o juiz vai tomar a decisão porque é justa. Gente, a gente não pode sair dessa pandemia transformando tudo num pandemônio. Não dá para chegar... porque esse ativismo judicial solipsista é uma desgraça. O cara fala assim, mas não é justo. E tira a decisão do ouvido, da orelha. Isso não é diferente. Então, assim, tem normas. Mas essa norma é injusta. Entra com coquetel molotov no Congresso Nacional. Sequestra um senador, ameaça o meio do... Mas não é... Muda a lei. Concordo com você. Não é nem só a lei. Porque não é só a lei que nos orienta, mas a jurisprudência, a doutrina, mas as coisas são razoavelmente consolidadas. A gente não pode estar criando tudo do zero, do déter, do nada. A não ser alguns casos muito, muito pontuais. Então, o que é que eu acho nesses casos? Você pode, sim, com base na legislação que a gente já tem, com base na doutrina e na jurisprudência consolidada sobre imprevisão, admitir a análise econômica em cada caso concreto. Hoje me perguntaram sobre escolas. E no caso faculdade, eu estava dizendo, olha, tem uma outra coisa interessante, está todo mundo se empolgando aí com decisão, com decreto municipal, estadual, diminuindo o valor de mensalidade de escola. Da onde está tirando isso? Tem, sabe, a lei... Eu sei porque eu vi uma lei que aí o povo está falando, o Rui Costa não sancionou a lei ainda, passou na Assembleia. Meu povo, eu nunca soube que matéria... Que essa matéria era matéria estadual, porque eu também tenho que ver a questão da competência para emitir norma. Não é, não. Entendeu? Não é, não. Pois é. Até o Estado é federal. Pois é. Aí, qual é o... Você também está lendo aí, menino? Eu estava lendo aqui o dele. E aí, eu fico pensando o seguinte, no caso da escola, por exemplo, vai lendo aí, depois você traduz aí para mim. Eu mesmo com óculos, a visão tá péssima, tá um negócio horroroso, rapaz. Acho que é a idade. E acabei de fazer 40 e já tô quase cego. No caso das escolas, a gente tem que pensar o seguinte, as escolas estão tendo redução de custo, mas tem dois fatores que a gente está ignorando muitas vezes. Tá? Por um lado, ela tendo redução de parte do custo dela, por outro lado, as escolas e faculdades estão tendo custo aqui. Entrou da Daci Capelato. Esse sabe totalmente disso, ele tem valores, inclusive, se ele quiser cuspir aqui, porque ele é privilegiado. Ele é advogado de instituição de ensino. Aí, rapidinho. Esse Jeff, só uma pergunta, só para você. Esse Jeff faz uma pergunta aqui, fala sobre o micro e pequeno TRT5. Só explica de melhor, Jefferson, eu não entendi muito bem essa sua colocação. Seria em relação à franquia, ao shopping? Porque empresa, se for em relação à franquia ou ao shopping center, independe do TRT, não tem por que se manifestar. É uma relação eminentemente empresarial. Nós vamos para a justiça comum, mas não para o TRT. Retomando a questão do ensino, aproveitando o Daci aqui, uma coisa que a gente não está levando em conta, as duas coisas que a gente está levando em conta primeiro, tudo bem, baixou em tese custo, pode ter baixado o custo em relação a alguns custos fixos de água, luz, mas em compensação elas estão tendo que fazer um investimento para aquisição de licença de software, que eu não sei qual é o preço exatamente, mas não é barato, porque inclusive não é, a licença vai variar de acordo com a quantidade. Licença e treinamento, porque eu tenho que licenciar o software e treinar meus funcionários que não estavam aptos para isso, entendeu? Para poder usar o software, porque eu acho que escola é diferente da faculdade, porque muita faculdade já tinha aula EAD. Então, quase todas as faculdades já tinham plataforma EAD. Então, você já tinha um software ali rodando. Você teve que fazer pequenas adaptações, mas eu não tive que comprar do zero. É isso que eu vou dizer. Por exemplo, eu não sei, depende da faculdade. Mas pega, por exemplo, eu não sei a Jorge Amado. Está usando a plataforma própria para a aula online? Ou está usando o Zoom? A Jorge Amado está usando a plataforma online para a aula. Não é Zoom, não é Hangout, nada disso. Não. É a plataforma própria, a plataforma do EAD deles, que eles subiram. A Unijorge está usando a plataforma do EAD, que eles têm, onde roda as disciplinas
os cursos somente de AD, e eles subiram presencial nisso e vincularam os professores ao presencial. Então, não estou dizendo que não teve trabalho, mas eu não tive que investir em programa. Diferente de uma escola que nunca atuou em AD, porque aí sim eu tenho que investir, comprar, contratar treinamento para meus professores, porque meus professores não têm treinamento, e isso não é alguém de dentro, porque pelo menos já tem um setor de EAD, então os próprios professores do EAD treinaram os professores do presencial. Então eu não tive um custo além, sequer para treinamento. Então você tem que ver, eu acho que você tem que ver cada questão, cada caso é um caso. Mas tem uma outra questão interessante nas instituições de ensino superior, é que a portaria do MEC, ela não autorizou a substituição no caso de aulas laboratoriais. Teve esse problema. Não. E o segundo ponto que é problemático para as instituições de ensino, seja básico, seja superior, é o seguinte: eles fazem uma projeção no começo do ano, uma estimativa de inadimplência. Então, eles têm que calcular a mensalidade levando em conta a taxa de inadimplência, que já não é que vai explodir, já explodiu. Esse mês agora, abril, amigo, não tem a menor dúvida de que muita gente já não está pagando. Algumas pessoas que já perderam, como você disse, foram 2 milhões de empregos perdidos já nesse período. E aí, mesmo às vezes, quem não perdeu emprego está querendo segurar por precaução. Não. E você ainda tem uma outra questão, que não é só a taxa de inadimplência. Eu calculo a taxa de evasão. Sim, no caso das instituições de ensino, semestre a semestre, tese. Cada semestre, na escola privada mesmo, vamos passar ensino fundamental médio. Você tem a taxa de evasão de aluno que troca de escola no meio do ano. Você tem essa taxa de evasão. Sim. Tá? Faculdade você também tem, é muito maior, mas ainda assim você tem na escola fundamental, você tem a taxa de evasão. Então, eu calculo a mensalidade considerando a evasão, considerando o fluxo de aluno, porque também sai, também entra, e considerando a inadimplência. E neste momento, o que eu tenho visto é uma evasão muito grande, as pessoas estão saindo das escolas, estão tirando os filhos das escolas e matriculando em escolas mais baratas, ou matriculando na rede pública mesmo. Eu estou imaginando o pessoal projetando isso. Agora, imagina a dificuldade de fazer nesse tempo fechado. Instituições de ensino superior, em tese, teria a vantagem de evitar essa evasão, porque, pelo que eu sei, quase todas, se não todas, anteciparam o encerramento do trancamento de matrícula. Algumas já estavam fechadas, aquelas que não estavam saíram, do nada, na mesma hora. Saiu, fechou e não libera mais. Aí quem quer abandonar, em tese, está com a obrigação ainda vigente. E aí entra na taxa de inadimplência, né? Porque em tese está lá vinculado ainda. Não pôde não se matricular. Então é dinheiro em tese a ser recuperado, né? Falando inclusive de recuperação, vamos voltar para a eu acho que não sei se a gente tem um período de tempo mais não, tá? A pergunta do que é referente ao acordo trabalhista, nesse período, se as empresas que não vão cumprir, o TRT vai dar a oportunidade de repactuar. Não sei. Olha, eu não faço futurologia, eu não vejo, não me meto com o que é que o tribunal vai dizer no futuro, não. Repactuar é uma possibilidade, mas pode ser que sim, pode ser que não. Você não sabe. Eu não sei como é que os tribunais, o STJ, o STF, o TRT, como eles vão se posicionar sobre as MPs. O STF pode chegar e dizer essas MPs são todas constitucional. Vamos fazer interpretação conforme a Constituição aqui. Então não tem como saber como é que é que trabalho que tem hoje. Tá? Eu não